Você já se perguntou se há algo mais profundo e oculto nos ensinamentos de Jesus Cristo, além do que é comumente conhecido? E se eu te dissesse que existem textos antigos que revelam uma visão mística e esotérica do cristianismo, escondidos por séculos e descobertos apenas recentemente? Vamos explorar a história e a importância dos evangelhos gnósticos, textos que datam dos primeiros séculos do cristianismo e foram descobertos em Nag Hammadi, Egito, em 1945. Descubra como esses evangelhos diferem dos textos canônicos ao apresentar uma visão mais mística da vida e dos ensinamentos de Jesus, enfatizando o conhecimento interior como chave para a salvação espiritual. Os evangelhos gnósticos são uma coleção de textos antigos que foram descobertos em 1945, perto da cidade de Nag Hammadi, no Egito. Esses manuscritos foram encontrados enterrados em jarros de barro, preservados ao longo dos séculos. A descoberta desses documentos foi um marco significativo para os estudos religiosos e históricos, revelando uma visão alternativa dos ensinamentos de Jesus Cristo e dos primeiros movimentos cristãos que divergia das narrativas tradicionais dos evangelhos canônicos. A palavra gnóstico deriva do termo grego gnosis, que significa conhecimento ou entendimento. Os gnósticos eram um grupo de cristãos primitivos que acreditavam que o caminho para a salvação e a iluminação espiritual não estava apenas na fé cega, mas no conhecimento interior direto da divindade. Para eles, a gnosis era uma experiência pessoal de revelação espiritual que transcendia as estruturas e rituais religiosos convencionais. Dentro dos evangelhos gnósticos, cada parábola e diálogo carrega um significado profundo que vai além da superfície narrativa. Estes textos são como cálices que contêm não apenas histórias, mas também segredos espirituais antigos destinados a serem desvendados pelos buscadores de sabedoria. Por exemplo, o Evangelho de Filipe explora o conceito gnóstico da união mística entre o masculino e o feminino divinos, simbolizando não apenas uma união física, mas também a integração dos princípios espirituais dentro de cada indivíduo. As mensagens codificadas nos evangelhos gnósticos muitas vezes abordam a natureza ilusória do mundo material, e a importância de despertar para a verdade espiritual oculta. Em textos como o Evangelho de Maria Madalena, Maria é retratada como uma testemunha ocular das revelações de Jesus que transcendem as limitações do corpo físico e apontam para uma compreensão mais profunda da divindade interior. Esses ensinamentos desafiam a visão convencional de uma fé baseada em dogmas externos, promovendo em vez disso uma jornada de autoconhecimento e conexão espiritual direta. Além disso, os evangelhos gnósticos frequentemente oferecem interpretações alternativas de figuras bíblicas conhecidas, como Adão e Eva, reinterpretando seus papéis como símbolos da alma humana e sua jornada de queda e redenção espiritual. Essas narrativas não apenas expandem os horizontes da compreensão espiritual, mas também desafiam os leitores a questionar as estruturas religiosas e filosóficas estabelecidas, incentivando uma busca pessoal por verdade e significado dentro de um contexto espiritual mais amplo. Assim, ao explorar os ensinamentos ocultos dos evangelhos gnósticos, somos convidados não apenas a considerar as histórias como relatos históricos, mas como portais para uma compreensão mais profunda da natureza humana, da divindade e do propósito da existência. Esses textos continuam a ressoar ao longo dos séculos, desafiando e inspirando aqueles que buscam um caminho espiritual além das convenções e em direção à gnosis interior. O gnosticismo é uma corrente de pensamento antiga que enfatiza o conhecimento espiritual, gnosis, como o caminho para a salvação e a iluminação pessoal. Em contraste com a ortodoxia cristã, os gnósticos acreditavam que o conhecimento interior transcendia as práticas religiosas convencionais. Os evangelhos gnósticos refletem essas crenças, oferecendo uma visão única da espiritualidade que desafia normas estabelecidas e convida à reflexão sobre o significado mais profundo da existência humana. Os evangelhos gnósticos são tesouros espirituais que oferecem uma visão profundamente simbólica e esotérica da jornada espiritual. Cada parábola, cada diálogo entre Jesus e seus discípulos, é carregado de significados ocultos que desafiam interpretações superficiais. Por exemplo, o Evangelho de Filipe explora a dualidade divina e humana através do simbolismo da união sagrada, onde masculino e feminino se encontram não apenas como aspectos físicos, mas como representações da integração espiritual. Este simbolismo não apenas revela um entendimento mais profundo da natureza divina, mas também incentiva os leitores a buscar essa união interior como parte essencial da jornada espiritual. Além das parábolas, os evangelhos gnósticos frequentemente apresentam diálogos que desafiam a compreensão convencional de fé e prática religiosa.
No Evangelho de Tomé, por exemplo, encontramos uma coleção de ditos de Jesus que não estão preocupados com dogmas ou regras externas, mas sim com a transformação interior e a busca direta pela verdade espiritual. Este texto desafia os leitores a se afastarem das interpretações simplistas e a mergulharem na complexidade da experiência espiritual individual, enfatizando a importância do conhecimento interior, gnosis, como caminho para a salvação e iluminação. Dentro dos evangelhos gnósticos, cada parábola e diálogo carrega um significado profundo que vai além da superfície narrativa. Estes textos são como cálices que contêm não apenas histórias, mas também segredos espirituais antigos destinados a serem desvendados pelos buscadores de sabedoria. Por exemplo, o Evangelho de Filipe explora o conceito gnóstico da união mística entre o masculino e o feminino divinos, simbolizando não apenas uma união física, mas também a integração dos princípios espirituais dentro de cada indivíduo. Vamos detalhar cada evangelho para que você entenda o significado gnóstico com mais clareza. No Evangelho de Filipe, descoberto entre os manuscritos de Nag Hammadi em 1945, o conceito de união mística é central. Os gnósticos acreditavam que a verdadeira realização espiritual dependia da integração dos aspectos masculino e feminino da divindade. Esta união não é apenas simbólica, mas representa uma profunda alquimia espiritual onde as qualidades complementares se fundem para criar um ser completo e equilibrado. Este ensinamento subverte as noções tradicionais de gênero e dualidade, promovendo uma visão de unidade e harmonia interior. Vamos explorar como Filipe descreve esta união mística, como um caminho para a realização espiritual. Ele nos ensina que o masculino e o feminino divinos não são meramente opostos, mas aspectos complementares da mesma essência divina. A união desses princípios dentro de nós simboliza a transcendência das polaridades e a fusão de nossa natureza fragmentada em um todo harmonioso. Este processo de integração é visto como essencial para alcançar a verdadeira sabedoria e iluminação. Além disso, o Evangelho de Filipe utiliza a metáfora do casamento espiritual para ilustrar essa união mística. Ele descreve o casamento sagrado como uma união que transcende o físico, onde o masculino e o feminino se encontram em um nível espiritual profundo. Este casamento não é apenas uma metáfora para a união de duas almas, mas representa a integração dos aspectos divinos dentro de cada indivíduo. Esta visão gnóstica desafia as interpretações tradicionais, oferecendo uma compreensão mais holística e inclusiva da espiritualidade. O Evangelho também aborda a importância de reconhecer e honrar ambos os aspectos divinos dentro de si mesmo. Filipe enfatiza que a verdadeira sabedoria vem da integração dessas qualidades, onde a lógica e a intuição, a força e a compaixão, se unem para criar uma consciência elevada. Este ensinamento gnóstico nos convida a olhar para dentro e a buscar a harmonia entre nossos próprios aspectos masculinos e femininos, promovendo uma jornada de autoconhecimento e equilíbrio espiritual. Ao explorar o conceito de união mística no Evangelho de Filipe, somos inspirados a transcender as limitações da dualidade e a buscar uma integração mais profunda de nossas naturezas interiores. Este texto gnóstico nos oferece uma visão transformadora da espiritualidade, onde a verdadeira realização é encontrada na harmonia e unidade dos princípios divinos dentro de nós. Esta jornada de integração e equilíbrio nos conecta com a essência do divino e nos guia em direção a uma vida de maior sabedoria e iluminação espiritual. Agora, imagine uma figura central do cristianismo, cuja voz foi silenciada por séculos, finalmente revelada como uma das mais íntimas confidentes de Jesus Cristo. No Evangelho de Maria Madalena, um dos textos gnósticos mais profundos e reveladores, Maria Madalena não é apenas uma seguidora, mas uma testemunha ocular das revelações que transcendem as limitações do corpo físico, oferecendo uma visão radicalmente nova da espiritualidade e da divindade interior. Neste Evangelho, Maria Madalena é apresentada como uma discípula de destaque, escolhida para receber ensinamentos secretos de Jesus após a sua ressurreição. Ao contrário da imagem frequentemente subalterna que a tradição canônica lhe confere, aqui ela é reconhecida como uma líder espiritual que compreende e ensina a sabedoria oculta transmitida por Jesus. Maria é vista como alguém que ultrapassa as barreiras do mundo material, alcançando uma compreensão profunda da verdadeira natureza da alma e da sua conexão direta com o divino. Vamos explorar como o Evangelho de Maria Madalena nos conduz a uma narrativa onde Jesus fala sobre a natureza ilusória do mundo material e a importância de buscar a verdade interna.
Maria Madalena recebe visões e instruções que apontam para uma realidade superior, onde o conhecimento de si mesmo é a chave para a salvação espiritual. Este texto desafia a visão tradicional de Maria Madalena como apenas uma pecadora arrependida, elevando-a ao status de uma figura central na transmissão dos ensinamentos esotéricos de Jesus. O Evangelho destaca um momento crucial em que Maria, após receber uma visão de Jesus, compartilha suas revelações com os outros discípulos. No entanto, ela enfrenta resistência e descrença, especialmente de Pedro, que questiona a legitimidade de uma mulher ser a portadora de tais ensinamentos profundos. Este conflito revela as tensões dentro das primeiras comunidades cristãs sobre a autoridade espiritual e o papel das mulheres no movimento nascente. Você já se perguntou se a história de Adão e Eva esconde um significado mais profundo e simbólico? Nos evangelhos gnósticos, a narrativa de Adão e Eva é reinterpretada, oferecendo uma perspectiva fascinante sobre a alma humana e sua jornada de queda e redenção espiritual. Nos textos gnósticos, Adão e Eva não são apenas os primeiros humanos, mas representações arquetípicas da alma humana em sua busca por compreensão e retorno ao divino. A queda de Adão e Eva do Jardim do Éden é vista não apenas como um evento histórico, mas como um símbolo da queda da alma no mundo material, aprisionada pela ignorância e pela ilusão. Esta interpretação subverte a narrativa tradicional, oferecendo uma visão mais profunda da luta interior da humanidade em busca de libertação e autoconhecimento. Vamos explorar como os evangelhos gnósticos descrevem Adão e Eva como figuras que representam a dualidade da existência humana. Adão simboliza o aspecto racional e espiritual da alma, enquanto Eva representa a intuição e a sabedoria interior. A tentação e a subsequente queda são vistas como um passo necessário para a alma humana experimentar a separação e, eventualmente, buscar a reunificação com o divino. Esta jornada é marcada por desafios, mas também por oportunidades de crescimento espiritual e autodescoberta. A narrativa gnóstica enfatiza que a redenção não vem de fora, mas de dentro. Adão e Eva são chamados a despertar para a verdade interior, reconhecendo sua natureza divina e transcendendo as limitações impostas pelo mundo material. Esta visão gnóstica propõe que a verdadeira redenção é alcançada através do conhecimento profundo de si mesmo e da conexão com a essência divina que reside em cada indivíduo. Além disso, os textos gnósticos sugerem que a queda de Adão e Eva não é um pecado original a ser lamentado, mas uma etapa crucial no desenvolvimento espiritual da humanidade. Através da experiência de separação e sofrimento, a alma adquire a sabedoria e a compreensão necessárias para retornar ao estado de unidade com o divino. Esta jornada de queda e redenção é, portanto, uma narrativa de esperança e transformação, convidando-nos a ver nossa própria vida como uma série de oportunidades para crescimento espiritual. Ao reinterpretar a história de Adão e Eva, os evangelhos gnósticos nos oferecem uma nova lente para entender a condição humana e o propósito espiritual. Somos chamados a embarcar em nossa própria jornada de autoconhecimento, a reconhecer os desafios como parte do caminho para a iluminação, e a redescobrir a divindade dentro de nós. Esta perspectiva transformadora nos inspira a ver além das aparências superficiais e a buscar a verdade mais profunda que nos conecta ao universo e ao divino. Agora vamos descrever a história de Tomé, um dos discípulos mais enigmáticos de Jesus, através da lente reveladora dos evangelhos gnósticos. Conhecido por sua característica de questionar e duvidar, Tomé emerge como uma figura central que nos ensina a importância da busca incessante pela verdade e do autoconhecimento. Nos textos gnósticos, ele não é apenas o apóstolo incrédulo, mas um símbolo poderoso da jornada espiritual que todos nós devemos empreender. No Evangelho de Tomé, um dos mais importantes textos gnósticos descobertos em Nag Hammadi, Egito, em 1945, Tomé é retratado como um confidente próximo de Jesus, alguém que busca um entendimento mais profundo e direto dos ensinamentos divinos. Este evangelho consiste em uma coleção de 114 ditos atribuídos a Jesus, muitos dos quais enfatizam a necessidade de buscar a verdade interior e questionar as aparências superficiais do mundo material. Tomé, com sua dúvida característica, personifica essa busca incessante e corajosa pela verdade. Jesus ensina a Tomé que o reino de Deus está dentro de cada um de nós e que o autoconhecimento é o caminho para a iluminação espiritual. Esta mensagem subverte a ideia tradicional de que a salvação está nas mãos de autoridades religiosas ou em práticas externas, destacando a importância do despertar espiritual individual. O papel de Tomé como questionador também nos oferece uma visão radical sobre a fé e a dúvida.
Ao invés de ver a dúvida como um obstáculo, os evangelhos gnósticos a valorizam como um elemento essencial na jornada espiritual. A dúvida de Tomé é uma força motriz que o leva a buscar respostas mais profundas, a não se contentar com respostas fáceis ou superficiais. Este evangelho nos convida a abraçar nossas próprias dúvidas e questionamentos como parte do processo de crescimento espiritual e autodescoberta. Além disso, o evangelho de Tomé destaca a importância da experiência pessoal e direta com o divino. Jesus encoraja Tomé a buscar a verdade dentro de si mesmo, a encontrar o Cristo interior. Esta abordagem gnóstica enfatiza que a verdadeira compreensão espiritual não pode ser simplesmente ensinada, mas deve ser vivida e experienciada pessoalmente. Tomé, com sua sede de verdade, torna-se um modelo para todos nós que desejamos transcender as limitações do conhecimento superficial e alcançar uma conexão mais profunda com o divino. Ao redescobrir Tomé através dos evangelhos gnósticos, somos inspirados a valorizar nossas próprias dúvidas e a buscar a verdade com coragem e determinação. Sua história nos lembra que a verdadeira iluminação não vem de aceitar passivamente as respostas que nos são dadas, mas de questionar, explorar e encontrar a verdade dentro de nós mesmos. Esta jornada de autoconhecimento e busca espiritual nos conecta com a essência divina e nos guia em direção a uma vida de maior compreensão e iluminação. Você sabia que Judas Iscariotes, tradicionalmente visto como o grande traidor de Jesus, é retratado de uma maneira completamente diferente nos evangelhos gnósticos? Prepare-se para mergulhar em uma narrativa surpreendente e reveladora sobre um dos personagens mais controversos da história cristã. No Evangelho de Judas, um dos textos gnósticos mais intrigantes, Judas não é o vilão que todos conhecemos, mas sim uma figura central e essencial no cumprimento do plano divino de libertação espiritual. De acordo com o Evangelho de Judas, descoberto em 1978 perto de Eumínia, no Egito, Judas é escolhido por Jesus para cumprir uma missão vital. Neste texto, Judas é apresentado como o discípulo mais íntimo e confidente de Jesus, a quem são revelados os segredos mais profundos do cosmos e da verdadeira natureza do ser humano. Ao contrário da narrativa tradicional, onde Judas é movido pela ganância e pela traição, aqui ele age por amor e obediência, seguindo as instruções diretas de Jesus. Vamos explorar a visão gnóstica onde Jesus revela a Judas que o ato de entregá-lo aos romanos é necessário para que ele possa transcender o mundo material e cumprir seu destino espiritual. Esta interpretação transforma Judas de traidor a herói, um agente indispensável na liberação da alma de Jesus da prisão do corpo físico. Essa narrativa subverte as expectativas e nos faz questionar a dualidade entre bem e mal, traidor e salvador, mostrando como os evangelhos gnósticos oferecem uma compreensão mais complexa e multifacetada dos eventos que moldaram a fé cristã. Além disso, o Evangelho de Judas destaca a distinção gnóstica entre o Deus criador do mundo material, muitas vezes visto como uma entidade menor e imperfeita, e o verdadeiro Deus transcendental, associado ao reino espiritual. Judas, ao cumprir seu papel, ajuda a revelar essa distinção e a guiar as almas em direção ao conhecimento e à iluminação espiritual. Esta visão radicalmente diferente de Judas Iscariotes não só desafia as interpretações tradicionais dos evangelhos canônicos, mas também nos convida a refletir sobre a natureza da traição, do sacrifício e da redenção. Ao entender o papel de Judas sob a luz dos ensinamentos gnósticos, ganhamos uma nova perspectiva sobre os caminhos misteriosos e profundos da espiritualidade e da jornada humana em busca de libertação e conhecimento divino. Essas figuras não apenas adicionam camadas de profundidade e mistério aos evangelhos gnósticos, mas também convidam os leitores a reconsiderar suas próprias percepções sobre a espiritualidade e a natureza do divino. Ao explorar seus papéis e significados nos textos gnósticos, somos confrontados com questões fundamentais sobre fé, conhecimento e o propósito da existência humana, desafiando-nos a buscar um entendimento mais profundo e pessoal da verdade espiritual. Como os ensinamentos gnósticos ressoam nos tempos modernos. Apesar de terem sido suprimidos ao longo da história, os ensinamentos gnósticos continuam a inspirar pensadores, espiritualistas e buscadores contemporâneos. Sua ênfase na busca interior, na pluralidade espiritual e na conexão direta com o divino ecoa em movimentos espirituais e filosóficos atuais. Ao explorar os evangelhos gnósticos, somos desafiados a reconsiderar nossa compreensão do cristianismo e da espiritualidade em um contexto mais amplo, conectando os ensinamentos antigos com as questões e desafios do mundo moderno. Eu espero que este conteúdo tenha feito sentido para você.
que sirva de inspiração e fonte de estudo para a sua jornada espiritual. Se gostou e se fez sentido, me acompanhe se inscrevendo no canal, deixe seu like, ative as notificações para os próximos vídeos. Obrigada por estar aqui. Até o próximo vídeo.